Oi, comunidade AZ, tudo bem? Eu tô aqui hoje com a Melina Ramos, que é psicóloga e é orientadora aqui do Colégio AZ Bilíngue. E a gente marcou essa conversa hoje pra gente falar um pouquinho sobre o desafio da baleia azul, que tem preocupado tantos pais, principalmente dos jovens. Então, Mê, como é que é esse desafio da baleia azul? Ele surgiu na internet, não é isso? Sim. Na verdade é um desafio que começou na Rússia, pelo que consta, né, pelo que as mídias trazem, em 2015. E aí no último mês apareceu aqui no Brasil, tem sido muito falado nas mídias. E foram detectados alguns casos relacionados a esse jogo, né? Então é um jogo que refere-se a 50 tarefas, desafios ordenados e incentivados por um curador, onde são tarefas que devem ser realizadas e comprovadas, né? Então através de vídeos ou mesmo fotos desses desafios. E são tarefas que vão desde desafios simples, como por exemplo assistir um filme de terror, até a automutilação e o próprio suicídio, sendo este o último desafio do jogo. Tá. E tem preocupado muitos pais, né? Sim. Mas aí, Mê, a gente se questiona, assim, porque em outras épocas houveram outros jogos, outros desafios. A internet hoje, o aluno está muito conectado. O problema é, de fato, o desafio ou a gente acaba detectando um problema por trás disso, um problema com a juventude atual? Como é que é? Na verdade, eu acho que assim, a grande polêmica, né, inclusive das mídias, trouxe à tona um problema de saúde pública, que hoje são os transtornos mentais, que ainda é um tabu, há um tabu muito grande em relação a esse tema, é um tema muito estigmatizado, que tratando, né, pensando aí nessa questão do jogo, traz a depressão à tona. Então, na verdade, acho que tudo isso surtiu de uma forma muito grande, né, polêmica, porque traz a questão do suicídio, da depressão entre jovens e adolescentes. E hoje a Organização Mundial de Saúde ela traz índices altíssimos em relação, né, a esses números. Então hoje a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos é o suicídio. Então é um número, né, alarmante, gritante. Em 2014 surgiu também um ranking da Organização Mundial de Saúde, onde eles colocaram o Brasil como o 8º país onde acontece mais suicídios no mundo. Então é um tema, né, que precisa ser falado, precisa ser discutido, é preciso sensibilizar a comunidade em relação aos problemas mentais, né, aos transtornos mentais, inclusive a depressão, para que a gente consiga de uma forma mais tranquila, onde a população tenha mais acesso, né, a informações de como lidar, de como prevenir sobre o tema. Tá. E essa questão da depressão hoje, o Brasil é o 8º país, isso é alguma coisa dessa geração que tem a ver com os hábitos dos adolescentes? A gente tem como detectar no comportamento deles ou é algo que sempre aconteceu, mas que não existiam estatísticas? Na verdade, assim, não há dados precisos, né? Se hoje há mais identificação, mais diagnóstico, ou se antes, enfim, era um assunto que acabava passando desapercebido, ou se tinha menos, né? Então, na verdade, hoje o que vale a pena orientar e ficar atento é essas mudanças de comportamento dos jovens, né, crianças e jovens, que podem indicar que estão passando por uma situação de fragilidade e que precisam de ajuda, né? Então, há alguns indícios que podem nos ajudar a identificar esse tipo de situação, esse tipo de transtorno mesmo. Tá. E como que a gente identifica? O que a gente tem que estar atento enquanto família, enquanto escola? Bom, alguns indícios, né, que o adolescente, o jovem, ele aponta, como por exemplo a perda de interesse em atividades, então atividades que o jovem estava acostumado a fazer e aí de repente ele, né, passa a se desinteressar. O isolamento social é um outro fator, né, que geralmente está associado a casos de depressão. Queda no rendimento escolar, pensando aí no âmbito da escola, né, que é um sinal que também pode identificar que aquele jovem está precisando de ajuda, de orientação. Mudanças no comportamentos, então, por exemplo, um jovem que teve uma alteração ou no sono ou no apetite, então uma criança que ou para de comer, né, diminui o apetite, ou tem um aumento também muito significativo. Em relação ao sono, a mesma coisa, então ou a insônia, ou uma vontade muito grande de só ficar em casa, de só dormir, que também vem relacionado ao isolamento social.
Então há alguns indícios, né? No jogo da baleia azul também aparece a questão da automutilação. Então as autolesões, que hoje também faz parte, né, faz parte do jogo, e tem aparecido também entre jovens e adolescentes como um sinal, algo que indique que aquele jovem precisa de ajuda e precisa de orientação. Tá. E aí a gente fala, né, hoje em dia os pais trabalham muito, né, às vezes tem pouco diálogo em casa, não existe um momento de conversa. O que a família pode fazer para evitar, né, que o jovem desenvolva essa depressão? Você diria que existem famílias mais saudáveis, menos saudáveis, que podem evitar essas questões? Eu acho que cada família tem o seu dinamismo, né? Tem a sua singularidade, a sua subjetividade, mas há alguns fatores de proteção, né, que nós chamamos como estratégias até de prevenção mesmo, como por exemplo o diálogo constante, aberto. A gente, quando pensa em jovens, muitas vezes é difícil se aproximar sem ser invasivo, respeitando a privacidade deles, mas eu acho que o diálogo é a melhor forma de prevenção ainda hoje. Estar próximo, presente efetivamente na vida dos filhos, né? Então, saber como estão as coisas na escola, em casa, nos relacionamentos sociais. O jovem, o adolescente, ele precisa de tanto apoio quanto uma criança que está em um outro momento de vida. É um momento também de bastante fragilidade. Então eu acho que a presença, a participação, o diálogo são formas de prevenção que podem auxiliar bastante nesse processo. Tá. E se isso vir desde cedo, desde a educação infantil, como um hábito, melhor ainda, né? Sim, sim. E aí, assim, percebendo que o jovem, né, tá passando por uma situação de fragilidade, também tem a questão de buscar ajuda de profissionais dentro da saúde que vão ser mais um apoio para lidar com essa situação da melhor forma possível. Legal. E a escola? Aqui no Colégio AZ a gente tem o seu trabalho, talvez outras escolas tenham ou não tenham. O que o pai tem que buscar em relação à escola? Um diálogo permanente? Ele precisa perguntar se na escola tem orientador ou não? Tá em contato com os professores? O que é a melhor opção? Bom, a parceria escola e família é sempre essencial. Eu acho que é o ponto de partida para que as atitudes, as ações sejam tomadas da melhor forma possível. Pensando ainda dentro da escola, professores atentos, né, a essas mudanças de comportamento que nós acabamos de falar. Então, mudança de hábito, mudança de comportamento, um aluno que era mais extrovertido e passa a ser menos, ou enfim, aquele aluno que já tem uma tendência de isolamento, que é mais introspectivo. Cabe a nós todos, né, dentro do ambiente escolar, educadores, professores, enfim, gestão, ficarmos atentos a esse tipo, né, de atitude de mudança. E a parceria da escola-família faz com que as coisas fluam de uma forma muito mais tranquila, muito melhor. Legal, muito bom. E aqui a gente tem o programa Escola da Família, né? Que ajuda as famílias em todas essas questões. Então, termina aqui o nosso bate-papo. Acho que a Melina está disponível, né, Melina? Caso os pais queiram vir perguntar, conversar sobre a questão da baleia azul. Mas também fica o convite para que todos venham participar da nossa Escola da Família, tá bom? Um beijo! Tchau, tchau!